o grande filósofo francês Pierre Janet. Eu vou pedir a Wagner que verifique, por favor, esses números que eu posso me atrapalhar. Ele nasceu... É importante para a gente situar historicamente. Vejam que gênio ter dito isso nessa época. Ele nasceu, se eu não estiver enganado, embora os espíritos me ajudem nesse momento de rememoração, entre 1859, a encarnação física última dele, entre 1859 e 1947. Pierre Janet, que chegou a ser professor do ínclito Carl Gustav Jung em sua juventude de Jung. Ele era 16 anos mais velho que Jung. Jung nasceu em 1875. Ele chegou a estudar, Jung era fluente em vários idiomas, inclusive em francês, e estudou com Pierre Janet e trouxe um conceito para o pensamento junguiano de Pierre Janet, abaissement du niveau mental et moral. Um rebaixamento do nível mental e, por conseguinte, do nível moral. Porque algumas pessoas vivem nessa baixada constantemente. Algumas oscilam, todos oscilamos. Quando a memória parece mais clara, depois não está tão clara. Quando a mediunidade, que é uma função que oscila muito, porque é embrionária na Terra, fica mais clara, médiuns ostensivos têm isso. E muitos e muitas de vocês convivem com médiuns, e tem gente que diz assim, eu não acredito nisso, não conheço uma pessoa de bem, uma pessoa da minha confiança que tem me dito ter tido uma experiência mediúnica. O que você acha? Que uma pessoa que sabe que você diz que se a pessoa é médium, se ela diz que teve uma experiência de percepção extrasensorial, pode ter uma abordagem meramente materialista, de como uma capacidade do próprio cérebro, apenas pouco conhecida pela ciência de hoje. Se uma pessoa julga que já sabe, que você considera que a pessoa tem um distúrbio mental, ou é charlatã, ou ela é louca, ou ela está mentindo, você acha que ela vai se abrir com você? Por que pessoas que creem no fenômeno sabem que ele existe, ainda que com uma abordagem materialista? Por que essas pessoas recebem desabafos e confidências de toda parte? Isso acontecia comigo. Quantas pessoas me procuraram na minha juventude, isso me pasmou. Porque eu comecei só a parte do trabalho de televisão com 23 anos. A quantidade de pessoas das principais, eu sou originário de Aracaju, a menor capital do menor estado de Sergipe, na menor capital do estado do Nordeste e do menor estado brasileiro. Então lá, das principais oligarquias, figuras acadêmicas, pessoas que pareciam extremamente fechadas ao assunto. Benjamin, só para você eu vou dizer, eu vejo, eu ouço, e me dizem coisas que eu não tenho como saber e depois confirmo. Esses fenômenos existem, ponto. Não, nós oscilamos. Mas algumas pessoas ficam nas baixadas. Pierre Janet, uma imagem de Pierre Janet, aí está o grande gênio da psicologia francês. Fique atenta, amiga, fique atento, amigo, para isso. Não importa a sua definição religiosa, caso você seja adepta de uma religião. Quero dizer de coração a muitos ateus e ateias, ou pessoas agnósticas, que o são porque estão combatendo o dogmatismo, a postura doutrinária, a postura não imparcial, a postura de presunção de verdade absoluta. Jesus deixou tudo livre, pediu que as pessoas pensassem por conta própria. Nécios, por acaso, estáis tardos em inteligência, estáis nos evangelhos. Ele pedia que as pessoas pensassem por conta própria. Em verdade vos digo, vós também sois deuses e deusas. Está lá nos evangelhos, os 4 canônicos, os clássicos. Creio que muitas pessoas se opõem à tirania. A tirania é o problema. A tirania política. Se falamos de materialismo e ateísmo, teremos monstruosidades maiores do que as religiões todas somadas juntas fizeram. Vamos lembrar? Desculpem reiterar os que já me ouviram falar isso. Adolf Hitler foi responsável por uma Segunda Guerra Mundial. Houve pessoas que deram força a ele. Mas só de patrícios ele foi responsável diretamente pela morte de 6 milhões de pessoas, basicamente judeus. O tal do famoso e horrendo Holocausto judeu. Mas o seu colega ali, seu arqui-inimigo, por um momento, por interesses de estratégia de guerra, ficaram aliados e depois deixaram de ser. Stalin foi responsável pela morte de 20 milhões de conterrâneos. E um pouco mais para o Oriente, no Extremo Oriente, na China, Mao Tse-tung. Aí há uma variação de, segundo as estimativas de historiadores, de 70
Há 100 milhões de pessoas foram mortas no regime de Mao Tse-tung por se oporem à sua postura totalitária, tirânica, opressiva. Seja no campo religioso, seja no campo político, seja no ambiente científico, onde heresia para muitas pessoas falarem de Deus e de espiritualidade. Há hipnoses culturais, certos ambientes acadêmicos mais que outros. Ora, a ciência é completamente contraditória com o princípio da heresia, dogmatismo, não há direito a pessoa falar sobre alguma coisa, só isso, crer que existe uma força superior, é tão autoevidente que existe algo que gerencia os fenômenos inexplicáveis. Não é porque nossa inteligência ou nossa ciência não avançou bastante. Há muitas sumidades científicas, gente muito séria, que está Penrose, grande astrofísico, colega de Stephen William Hawking. Ele, eu não sei se ainda está encarnado, tenho a impressão que foi em 1931, por favor, Penrose. Ele fala sobre existir propósito, grandes gênios da área da ciência, só para falar da física, mas isso não é popular. E ele falou isso publicamente, diante das câmeras. Eu sei que há pessoas, e um pouco entediado. Um dos certos momentos que eu tive contato com as opiniões dele, eu sei que há pessoas que dizem que estamos aqui no meio de um caos. Eu realmente não acredito, tudo aqui tem um propósito. Ter um propósito significa que alguém está definindo o propósito. Há uma supraordenação. Ainda encarnado Roger Penrose, 1931. Ele fala sobre isso. Colega de Stephen Hawking, fez contribuições importantes para a área do estudo, semelhante a dos buracos negros, como Stephen Hawking. Não se fala sobre isso. Os que acreditam em Deus falam com muito cuidado, porque senão existe a abominação, a pessoa sofre banimento da comunidade científica. Isso é um atraso. Isso é um atraso. Isso é semelhante ao que a igreja no passado fez. Vamos excomungar a pessoa. E existe isso. E as pessoas que creem em Deus se percebem e falam a boca miúda, enquanto isso, as pessoas que falam abertamente e com plateia maior disse, quanto mais pessimista uma pessoa, quanto mais ela disser que não acredita em nada, mais parece inteligente. Eu acho isso gritaria de high school. Me perdoem os adolescentes, porque tem adolescentes muito maduros e maduras. Mas parece uma gritaria de adolescente querendo se mostrar mais esperto do que o que é. Embora haja entre essas pessoas as idealistas de libertação de jovens, de adolescentes da tirania, da opressão de religiões convencionais, que dizem loucuras como masturbação é pecado, sexo antes do casamento é herético, ou seja, a pessoa cheia de hormônios, ou ela enlouquece, ou casa às pressas, como se casamento fosse brincadeira, ou então comete suicídio. Porque é isso que está se dizendo indiretamente. Isso não é espiritualidade, isso não é divindade. E muitas pessoas se opõem só para falar uma coisa gritantemente errada. Jesus não falou do assunto de masturbação e de virgindade em um único momento nos seus 4 evangelhos. Não falou sobre comunidade LGBT, nem sobre a homossexualidade, que era cultuada como uma possibilidade na Roma Antiga. Um legionário romano aparece falando do seu servo. Não, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas diziam só a palavra e meu servo será salvo. O que era esse servo tão íntimo que ele tinha essa paixão tão forte por salvar? Um servo, não era um filho.